Olá, turma! Nesse vídeo dessa nossa aula de hoje, a gente vai estar vendo uma segunda parte da distribuição eletrônica, que é quando a gente pode fazer uma simplificação de todo aquele diagrama de distribuição eletrônica de Linus Pauling que a gente vem utilizado, tá? O que a gente vai trabalhar hoje é a convenção CERN do gás nobre, que é utilizada para a gente estar fazendo essa simplificação, para a gente diminuir toda aquela distribuição eletrônica lá do diagrama, tá? E fazer de uma maneira muito mais simples e prática. Tudo certo? Vou colocar aqui no nosso ambiente aqui. Então, nós estamos aqui com os elementos da nossa aula, tá bom? Então, nós temos aqui a nossa tabela periódica, né? Todo mundo a conhece. E nós temos aqui também o nosso diagrama de distribuição eletrônica de Linus Pauling, tá? Então, a questão da distribuição eletrônica do diagrama já é conhecido para a gente, porque é coisa que a gente já vem trabalhando, certo? A gente sabe que o diagrama de distribuição eletrônica de Linus Pauling, que está aqui, ao todo, ele consegue fazer a distribuição de 118 elementos, né? Porque ele faz a distribuição de 118 elétrons. E a gente sabe que a nossa tabela periódica, ela também possui aí 118 elementos, tá? Então, o nosso diagrama de distribuição eletrônica, ele distribui perfeitamente todos os elétrons que nós temos aí na tabela periódica, tá? Dos elementos da tabela periódica. E agora, o que vem a ser essa nossa conversão CERN do gás nobre, tá? Ou a gente chama de conversão CERN, deixa eu colocar aqui pra gente. Ou a gente chama de conversão CERN do gás nobre. Ou a gente simplesmente chama esse método de CERN do gás nobre. Os gases nobres são todos os elementos que estão aqui na 18ª família da tabela periódica, que no caso é essa nossa última coluna aqui. Todos esses elementos, a pressão e temperatura ambiente, são gasosos, tá? E por ter 8 elétrons em sua camada de valência, com exceção do hélio, né, porque ele só possui 2, naturalmente eles não possuem a necessidade de interagir com nenhum outro elemento da tabela periódica. Tá? Naturalmente, eles não precisam fazer ligações para ficarem estáveis, porque naturalmente são estáveis. Por isso, eles recebem esse título de nobreza. Tá? Devido a essa configuração eletrônica no último nível energético dele, ou seja, na camada eletrônica, tá? Já está estável, a gente os utiliza como padrões para estar simplificando a distribuição eletrônica de outros elementos. Tudo bem? Mas vamos destrinchar esses nossos gases nobres aqui. Nós temos o hélio, tá? O número atômico do hélio é 2, então quer dizer que ele também tem 2 elétrons, né, em sua eletrosfera. Em segundo aqui vem o neônio, que tem número atômico igual a 10. Depois aqui embaixo, né, nós temos o argônio, que possui número atômico igual a 18. Depois do argônio, nós temos ali o criptônio, que tem número atômico igual a 36. Depois do criptônio, nós temos o xenônio, que tem número atômico igual a 54. Depois do xenônio, nós temos o radônio. Vou colocar aqui. O radônio tem número atômico igual a 86. Vou colocar o nosso Rn aqui. E por último, né, o último elemento a ser inserido na tabela periódica, que é o ganessônio. Ele tem 118 elétrons em sua eletrosfera. Tá? Então, são esses os nossos gases nobres. Com exceção aqui do gás hélio, né, que ele possui somente 2 elétrons em toda a sua eletrosfera, tá? Os demais possuem 8 elétrons em sua camada de valência. E como funciona essa simplificação com esses gases nobres? Funciona da seguinte maneira. Vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, do sódio. O átomo de sódio ele possui 11 elétrons em sua estrutura. Vamos fazer a distribuição eletrônica dele, já utilizando o exemplo desse diagrama aqui. Então, se ele possui 11,
nossa distribuição eletrônica começa assim. 1s2, 2s2, 2p6. Então, até aqui nós temos 2, 4, 10. Então, para fechar 11, a gente vai colocar 3s1. Ótimo, tá? Distribuímos em ordem energética os 11 elétrons que o átomo de sódio possui em sua eletrosfera. Tem como simplificar isso aqui? Tem. Como assim? Por exemplo, ó, o sódio, né, nosso elemento de sódio, ele está aqui no terceiro período, ou seja, na terceira linha da tabela periódica. O gás nobre que o antecede, que está na linha anterior, é o neônio. E o neônio, ele possui 10 elétrons em sua estrutura. Para a gente simplificar essa distribuição eletrônica, a gente vai fazer o seguinte. Como o neônio é o gás nobre que é anterior, que está na linha anterior ao nosso átomo de sódio, né, ao nosso elemento sódio, a gente vai pegar esse neônio, vamos colocar entre colchetes, e acontece o seguinte. A partir do momento que a gente disponibiliza esse neônio em colchete, a gente está substituindo toda a parte da configuração eletrônica do átomo que corresponde aos 10 elétrons do neônio. Ou seja, olha, ao colocar ele ali em colchete, eu substituí todos esses elétrons que eu circulei em azul aqui, tá? Porque aqui nós temos 2, mais 2, 4, mais 6, 10. Então, aqui dentro desses colchetes, temos 10 elétrons. Quantos elétrons sobraram fora, tá, dessa seleção que eu fiz aqui? Sobrou um elétron do 3s1. O que eu faço? Eu venho aqui e adiciono 3s1. Pronto. Fizemos o cerne do gás nobre para o átomo de sódio, tá? Toda essa distribuição eletrônica que nós fizemos aqui no diagrama, ela foi substituída por essa aqui, tá? Aqui dentro do colchete temos 10 elétrons, mais um elétron que sobrou 11. Fizemos a distribuição eletrônica do átomo de sódio, tá? Pelo cerne do gás nobre. Então, assim, é muito tranquilo, tá bom? E é sempre dessa maneira. Se a gente está, por exemplo, vai pegar um elemento, vamos supor, vamos pegar aqui o antimônio. O antimônio, ele tem um número atômico igual a 51, então quer dizer que ele neutro ele também tem 51 elétrons, certo? Então, vamos colocar aqui antimônio 51, tá bom? Só levantar um pouco aqui para a gente. Então, ó, observe que o antimônio, tá? Ele está aqui, ó, é o SB, ele está localizado no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto período da tabela periódica, né, que são as linhas. Se ele está no quinto período ou na quinta linha, o gás nobre que a gente utiliza, tá, para estar fazendo essa substituição é o gás nobre que vai estar na quarta linha, porque é a linha anterior, ou seja, o período anterior onde ele está localizado. Então, se ele está aqui na quinta, o gás nobre que está na quarta é o criptônio. E o criptônio a gente viu que tem 36 elétrons em toda a sua estrutura. Então, quer dizer que a gente vai substituir 36 elétrons do nosso antimônio, tá bom? E vai ficar muito mais simples de fazer essa distribuição eletrônica. Então, ao invés de eu já ter que fazer logo isso tudo, igual a gente fez aqui com o sódio, eu simplesmente já vou adicionar o criptônio aqui entre colchetes. Então, aqui eu já sei que eu coloquei 36 elétrons. Só que o antimônio tem 51. Vamos utilizar essa tabela aqui ao lado para saber o que falta para a gente distribuir. Então, por exemplo, olha, 2, 4, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, 20 mais 10, 30, 30 mais 6, 36. Então, observe o seguinte, o criptônio, ele substitui todos esses elétrons da seleção aqui, né? Novamente, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, 12 mais 6, 18, 18 mais 2, 20, 20 mais 10, 30, 30 mais 6, 36. Só que aí a gente precisa distribuir 51, certo? Fazendo a continuação, até aqui eu tenho 36. Olha, 36 mais 2, 38. Mais 10,
48. 48 para 51 falta só 3, então quer dizer que aqui a gente vai ter um 5P3. Então, é simplesmente isso que eu vou adicionar aqui, ó. Vou adicionar o 5S2. Vou subir aqui para o 4D10. Então, agora, nós já temos 48 elétrons. Para 51 falta 3. Então, a gente desce aqui para o 5P. Não vou colocar 5P6, porque senão vai ultrapassar. Como só falta 3 para fechar 51 elétrons, eu venho e adiciono 5P3. Pronto, tá? A gente fez a distribuição eletrônica, né, pela convenção CERN do gás nobre para o nosso átomo de antimônio, utilizando o gás nobre que está na linha anterior na qual ele está localizado, né? No caso, o nosso quarto período. Tudo bem? Então não foge disso, tá bom? Sempre que a gente precisar realizar a convenção CERN do gás nobre, a gente utiliza o gás nobre que vai estar na linha anterior ao nosso elemento. Então, se eu tenho um elemento que está no terceiro período, ou terceira linha, quer dizer que eu vou utilizar o gás nobre que está no segundo período ou segunda linha. Se eu estou fazendo a distribuição eletrônica de um elemento que ele está no sexto período ou sexta linha, vou utilizar o meu gás nobre que está no quarto período ou quarta linha. Tudo bem? E assim sucessivamente. Então não é difícil. Esse gás nobre, a quantidade de elétrons que ele possui, vai substituir a exata quantidade lá na distribuição eletrônica e a gente simplesmente adiciona o que está faltando para completar. Tudo bem? Então, por hoje, tá? A gente vai terminar por aqui. Até mais.